Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da semana da inspeção de produtos de origem animal. Hoje a nossa companhia vai ser a professora maravilhosa Eriane Caminoto. Para quem não sabe, a professora Eriane foi minha professora durante a minha faculdade e graças a ela que eu entrei nesse mundo da inspeção, sem ela não teria conhecido tão cedo, né? Então, quero apresentar ela a vocês. Ela é uma pessoa que sabe muito, tem muito conhecimento sobre a área e hoje vai conversar um pouquinho com a gente sobre aves. Quero agradecer novamente por ter aceitado o convite, a gente fica muito feliz. Hoje é só eu e a professora Eriane, a Carolzinha não pôde estar presente, mas também te mandou um abraço, quis agradecer a sua presença hoje. Vamos lá, Carol. Muito obrigada, né, primeiramente, a Carol e a Carol com esse convite. Parabéns, né, pelo Vetflix, semana bombando. Então, eu agradeço aí também por ter lembrado de mim e parabenizo, né, e agradeço toda a equipe aí da Vetcom. Vamos parar de falar e vamos para o que interessa. Então, vamos começar falando sobre inspeção de aves. Antes de eu falar propriamente dito da inspeção, eu não posso deixar de abordar esse tema como muito importante, né? Por que os médicos veterinários, a gente precisa estar estudando bastante, a gente precisa estar atento com relação aos abates, né? É justamente aqui a gente tem o manual da Associação Brasileira de Proteína Animal. Esse manual, que saiu agora, em 2021, ele divulga justamente os abates, né, os frigoríficos, da inspeção federal em todo o país, no ano de 2020. Então, se vocês observarem, a gente tem aí um grande número, né, de frigoríficos de inspeção federal na região sul do país. Então, a gente tem o Paraná, né, como um grande número de abates, 35%, um pouquinho mais de todo o abate do país está ali no estado do Paraná, seguido por Santa Catarina, com quase 15%, e Rio Grande do Sul em seguida. Então, o sul do país, ele se destaca. E a gente, que está aqui, né, em Santa Catarina, nós precisamos ficar bastante atentos, atualizados, para garantir realmente a segurança dessas carcaças, né, para o consumo da população. Para vocês terem uma ideia, um panorama geral, né, a produção em 2020 no Brasil foi de quase 14 mil, né, então é 1.000 toneladas. Então é bem próximo do restante, né, dos outros países. Claro que os Estados Unidos têm um destaque um pouquinho maior, mas o Brasil está entre os maiores produtores em 2020. E a produção brasileira, ela está se mantendo. Se vocês olharem ali a coluna à direita, de 2010 até 2020, então nesses últimos 10 anos, a gente tem aí mantido uma produção intensa, né, de cerca de 13 milhões de toneladas. A exportação brasileira também merece destaque. Se vocês observarem, a gente se destaca bastante na exportação dos cortes, das carcaças, né, de aves, com quase 67% da exportação relacionada aos cortes, então as asas, ao peito, as coxas e assim por diante, e também com 25%, um pouquinho mais, a carcaça inteira, né, com destaque aí nessa exportação brasileira. Do lado direito da imagem, vocês veem a exportação em formato de gráfico. Então, o gráfico mais escuro, né, o pontilhado mais escuro, mostra justamente o volume da exportação no Brasil nesses últimos 10 anos. Então, se a gente observar, nós aumentamos nos últimos 5 anos a exportação, o volume exportado, perante o ano ali de 2010 a 2013. Porém, dali em diante, 2014 para cá, a gente tem oscilado pouco no número, né, no volume de exportação. Então, a gente precisa aí se destacar, né, a gente precisa nos preparar, a verdade é essa, para garantir o produto, né, para garantir a exportação cada vez maior desse produto. Mostrando, então, especificamente nos estados, como que se dá justamente essa exportação. Mais uma vez, como a maior concentração dos frigoríficos, né, da inspeção federal se encontra na região sul, a gente observa também, obviamente, uma grande exportação pelos estados do sul do país.
Então, o Paraná, ele se destaca como um grande exportador, com 40%, em seguida de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, vamos ficar bastante atento, vamos nos atualizar cada vez mais. Entrando um pouquinho na legislação, né, sobre os abates de aves. Então, a gente tem o RISPOA, né, que é o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura. Então, o RISPOA, ele teve a sua última alteração, atualização, através do decreto 10.468, ali de 2020. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa atualização para garantir realmente a inspeção segundo esse decreto. A outra legislação que a gente precisa ficar bastante atento quando se trata de abate de aves é justamente o Regulamento Técnico de Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carne de Aves. Então, a gente teve lá a portaria 210 de 1998, sendo alterada no ano de 2019 pela portaria 74. Então, aqui, vocês precisam tomar bastante cuidado. Eu vou retratar essas portarias e o RISPOA em vários momentos durante o dia de hoje, né, justamente para mostrar, para fazer os apontamentos dessas alterações. Então, espero que vocês fiquem atentos e se atualizem sempre. Tem muita coisa ainda por vir. Então, eu quis abordar hoje desde o início, né? Para eu poder fazer uma boa inspeção, eu tenho que ter uma boa planta de abate, eu tenho que ter boas condições dentro do frigorífico. Então, vale a pena, com certeza, a gente relembrar dessas portarias e do RISPOA o que a gente tem que ter obrigatoriamente dentro dessas plantas. Então, primeiramente, a localização do abatedouro de aves. É muito importante que ele seja construído no centro do terreno, né, e próximo ali das vias públicas, porém com uma certa distância, né, é regulamentada ali uma distância de 5 metros de uma via pública. Então, esse terreno, esse abatedouro, ele tem que ser localizado em locais que facilitam a entrada e saída dos caminhões que vão transportar essas aves. É complicado a gente construir um frigorífico, permitir a construção de um frigorífico em estradas de terra, por exemplo. Já imaginou como que um caminhão vai chegar num frigorífico, numa estrada de terra, né, toda hora chacoalhando, e os animais dentro das caixas de transporte? Então, é muito complicado, a gente precisa tomar cuidado nessas construções para garantir o bem-estar desses animais na chegada do frigorífico. Então, as ruas, né, as rodovias, elas precisam ser pavimentadas, e mesmo a estrutura que rodeia o frigorífico também precisa ser pavimentado, justamente para que os caminhões consigam entrar num local, deixar os animais, né, descarregar os animais, depois esses caminhões vão para uma área de higienização, que é outro ponto obrigatório, para saírem das dependências do frigorífico, também por vias pavimentadas, com a garantia, então, da segurança de todos esses animais. E bem-estar, obviamente. Rapidamente, relembrando um pouquinho das instalações também. O piso do frigorífico é importante que ele seja liso, que ele seja impermeável, né, e que tenha uma declividade de 1,5% a 3%. Isso daí está na legislação, e a gente precisa manter isso daí justamente porque a declividade é justamente para a gente conseguir fazer com que os excrementos consigam sair pelos ralos e ter o direcionamento para o tratamento desse resíduo. Obviamente, esse piso ele tem que ser liso e impermeável para não permitir a incrustação de micro-organismos e, consequentemente, a proliferação deles, né? Porque a proliferação deles vai implicar realmente na qualidade, né, e na contaminação dos nossos produtos. A parede das instalações, elas também precisam ser impermeáveis a uma altura de 2 metros. E é muito importante que essas paredes não sejam construídas através, né, com esses azulejos que vocês estão vendo à direita. São azulejos que eles são vazados, né, e permite, então, o acúmulo de poeira. E, mais uma vez, a gente tem a poeira acumulando ali, uma grande chance de contaminação dos nossos produtos.
Com relação às portas das instalações dos frigoríficos, a gente também tem a legislação que obriga que essas portas tenham ali uma largura de 1,2 metros, que elas sejam do tipo vai e vem, para permitir a nossa entrada e tentar diminuir as chances de entrada, por exemplo, de moscas. E as cortinas de ar, elas também devem ser instaladas quando a gente muda de ambiente, quando a gente vai, por exemplo, do meio externo para o meio interno das instalações. Então, é importante porque isso vai evitar a entrada dessas pragas de forma geral. E de poeira. As janelas dos frigoríficos, elas também precisam estar a uma distância de 2 metros do chão, e o parapeito, né, que é justamente aquele ponto logo abaixo da janela, ele precisa ser chanfrado. O que é isso? Ele precisa ter uma certa inclinação para que os agentes da inspeção não consigam colocar, por exemplo, uma chaira ou uma faca. Porque toda vez que a gente coloca uma faca nesses parapeitos, a gente acaba contaminando essa região e também, né, além da própria faca ter os resíduos do abate, sangue, por exemplo, quando ele não é chanfrado, a chance de acumular poeira é ainda maior. Então tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. E, obviamente, lembrar que as janelas elas precisam conter as telas milimétricas e elas precisam ser removíveis e sofrer sempre uma higienização. Então a gente tira, higieniza e reposiciona. O esgoto, obviamente, a gente tem que ter uma grade, né, para não permitir a entrada de pragas, principalmente de roedores, de baratas, de maneira geral. O teto, a gente é dispensado, né, o forro quando a gente tem uma estrutura metálica, desde que essa estrutura seja refratária ao calor, lembrando sempre do bem-estar tanto dos funcionários quanto dos animais, né? E esse teto ele também não pode permitir a entrada de insetos ou de demais pragas e também não pode ser pintado, porque a tinta, com o tempo, ela começa a descascar e tem o risco, então, de cair no meio da produção. O pé direito das instalações de abate de aves, ele tem que ter no mínimo 4 metros, sendo permitido um pé direito de 3 metros quando a gente tem uma estrutura já antiga, adaptada, desde que ela seja climatizada. A iluminação é de 500 lux, isso é importante, né, para que a gente consiga fazer uma boa inspeção, né, e cumprir com todos os papéis dentro da linha de abate. As lâmpadas, hoje em dia a gente já tem as lâmpadas mais modernas, que elas não se estilhaçam quando elas quebram, né, quando elas queimam. Mas se ainda existir lâmpadas mais antigas que estilhaçam ao quebrar, né, a gente tem que ter aqueles protetores para não permitir que esses estilhaços caiam dentro da produção, tá? E a luz, ela também pode ser natural ou artificial, depende da estrutura que vocês estão trabalhando. Do mesmo jeito que a ventilação também pode ser natural ou artificial. Falando rapidamente sobre os equipamentos, vale ressaltar que eles podem e devem ser ou metálicos ou de plásticos. Vocês jamais podem permitir que os equipamentos sejam à base de madeira, né, ou de alvenaria, justamente porque esses são materiais que acabam tendo irregularidades, que acumulam sujidades, e isso vai ter um risco maior aí de contaminação dentro da nossa linha de abate. Os equipamentos, de forma geral, eles também precisam ser colocados dentro da linha de abate de forma fixa, só que distante tanto de paredes quanto de colunas. Justamente porque quando uma carcaça passa pelos trilhos, por exemplo, a gente tem uma propulsão dessa carcaça no movimento dela. E a gente tem que prever o tamanho da carcaça e o movimento, o balanço que ela fará nesses trilhos, para que as mesmas não encostem ou nas paredes ou nas colunas. Porque ao encostar nessas paredes e colunas, elas também vão sofrer a contaminação. Então é bem importante que a gente tome cuidado quanto a isso. Falando agora um pouquinho sobre a inspeção antemortem, agora a gente vai mais realmente para o lado que nos interessa. A inspeção antemortem, ela inicia justamente através da observação desses animais. Então é importante, como vocês veem aí nas fotos, que a gente observe a cor dos apêndices ali da cabeça. Então, a cor da barbela, a cor da crista, se tem algum edema,
né? Ver a posição desses animais. A gente sabe que existem algumas doenças em que são comuns posicionamentos errôneos, né? A posição de bailarina e dentre tantas outras. Ver as condições das penas, são penas eriçadas, que a gente também tem algumas patologias que cursam, né? Com esses sinais clínicos. Então, observar ainda se essas aves estão com diarreia, com coriza, se os olhinhos estão fechados, né, com a secreção. Então, essa inspeção antemortem, ela está acontecendo a todo momento, desde as granjas, em que a gente vai fazer a parte das apanhas, né, de pegar cada uma das aves e colocar ali dentro das caixas de transporte, até mesmo no momento que essas caixas chegam, que esses animais chegam nos frigoríficos, nos abatedouros, e que a gente vai, então, colocá-los, pendurá-los nas nórias. Então, é muito importante que a gente veja todos esses aspectos. Dentre eles ainda, o estado nutricional. Será que essas aves estão caquéticas, né, estão muito magras? Como que elas estão? Prostradas? Estão muito excitadas? Bico aberto, né, que realmente mostra às vezes realmente é uma condição do transporte, então a gente tem que correlacionar quando elas estão com o bico aberto, prostradas, quando elas estão cansadas, se isso advém de algum problema, né, de alguma patologia, ou se isso advém realmente das condições de transporte. Então é muito importante que vocês acompanhem o descarregamento desses animais dentro dos frigoríficos, acompanhem o número de animais dentro de cada uma das caixas, justamente para ver a condição do bem-estar. Toda vez que a gente implica, né, que a gente diminui essas condições de bem-estar, a gente vai, consequentemente, lá no final, ter uma carne com condições ruins. Então, nessa inspeção antemortem, depois que a gente visualiza, né, todos esses animais, um ponto muito importante, que como médicos veterinários a gente tem que tomar bastante cuidado, é relacionado ao jejum. Então, esse jejum, ele pode ser realizado desde a granja. Isso é bem comum. Então, lá na granja, elas possuem ainda a água disponível e dentro do momento de embarque, de apanha, na verdade, quando vocês começam a apanhar, colocar esses animais dentro das caixas, o momento em que essas caixas são transportadas pelos caminhões, até chegar no abatedouro e sofrer aquela espera que às vezes acontece para elas serem abatidas, esse momento como um todo, ele tem que ser contado, né, em horas, porque a quantidade em horas está na legislação. A gente tem um mínimo desse jejum de 6 a 8 horas, só que não pode passar de 12 horas. Então, a gente tem que controlar muito bem isso, justamente porque se eu passar de 12 horas com esses animais em jejum, eu preciso suspender o abate, preciso liberar esses animais, ofertar, então, água e comida para garantir o bem-estar delas, né, e programar um próximo abate, né, ou melhor, o abate em si, já que este não aconteceu. E por que esse jejum e dieta é tão importante? Justamente para que a gente tenha o esvaziamento do trato gastrointestinal. Porque se eu tiver esse trato gastrointestinal repleto, cheio de alimento, o que acontece na linha de abate? Quando eu for fazer a evisceração dessas carcaças, eu tenho um risco muito grande de romper o intestino, por exemplo. E nesse momento, a gente tem o extravasamento de fezes e a contaminação tanto daquela carcaça quanto as outras que estão ao redor e também do ambiente. Então, a gente tenta evitar essa contaminação na linha de abate através do jejum. É muito importante que a gente veja, né, quando a gente está recebendo esses animais nos frigoríficos, que a gente, então, colete o boletim sanitário e o GTA. Então, eu tenho que ter a procedência desses animais. Quantos animais? Da onde estão vindo? Né? Tem alguma doença nesse lote que está chegando? Eles passaram por algum tratamento anterior? Fizeram uso de antibióticos, de coccidiostáticos? Quanto tempo foram suspensas essas medicações? Porque a gente sabe que tem um período de carência das medicações, cada uma delas tem um período. Então, a gente tem que cuidar com relação a isso para evitar que essas medicações contenham resíduos na carne que vai ser ofertada, tá?
Outro ponto muito importante que tem que estar ali no boletim sanitário é com relação à data e à hora da retirada do alimento, justamente para garantir o esvaziamento do trato gastrointestinal e evitar aquela contaminação que a gente estava falando. Aqui eu chamo a atenção que antes a gente precisava, além do boletim sanitário de ETA, a gente tinha a obrigatoriedade desse controle aqui, dessa tabelinha, né? Que é o controle da procedência das aves, do veículo, né? E a correlação com a inspeção pós-mortem. Então, antes, a gente tinha lá na portaria 211 de 1998 a obrigatoriedade no preenchimento dessas tabelas, em que ali estão contidos o lote, o produtor, o município em que essas aves chegaram, né, o veículo, o número de aves e a quantidade de aves mortas que chegaram ali naqueles caminhões. Hoje, com a portaria vigente, que é a portaria 74 de 2019, essa portaria revogou o anexo 7, que se trata justamente dessa tabela da portaria 211. Então, hoje, não é mais obrigatória o preenchimento dessa tabela. Só faço essa chamada para que vocês não esqueçam. Seguindo, então, na inspeção antemortem, vale ressaltar que as aves que possuem zoonoses, elas serão abatidas, né, através da matança de emergência imediata, né? Ou seja, elas são condenadas, elas são abatidas no final de toda a linha de abate, depois que todas as outras aves que não tinham nenhuma patologia foram abatidas. E vale ressaltar também que a portaria 74, novamente ela retrata que não é mais obrigatória a presença do forno crematório dentro dos frigoríficos, dentro dos abatedouros de aves. Né? Então, a outra portaria de 211 obrigava, né, todo abatedouro tinha que ter forno crematório. Hoje em dia, não é necessário justamente porque muitos abatedouros acabam destinando esses resíduos para empresas especializadas. Então, não tem necessidade de ter um forno crematório se ele acaba vendendo isso para outra empresa. Né? Então, isso foi revogado ali na portaria 74. Além disso, um outro ponto importante, né, que eu já cheguei a comentar, mas ressalto, é que a gente jamais, né, pode abater as aves que estão em tratamento, né, sem obedecer aquele período de carência que cada uma das medicações exige. Então, é importante que a gente pegue ali o boletim sanitário e siga isso, não permita mesmo este abate. E falando, né, no abate, eu não posso deixar de chamar atenção também sobre o abate humanitário. Então, a gente tem a Instrução Normativa número 3 de 2000, que retrata bastante, aponta muitos cuidados quanto ao abate humanitário das aves, né? E ali a gente inicia a partir da apanha desses animais dentro das granjas. Então, é importante, vocês veem nas fotos, são muitas aves dentro de uma granja. Se eu for tentar apanhá-las dentro desse lote gigante, provavelmente vai ser a corrida, né, a fuga das galinhas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que fica mais fácil, tanto para mim, né, que estou ali apanhando, quanto para as aves, né, de uma maneira para estressá-las o mínimo possível. O ideal é que a gente pegue essas próprias caixas de transporte e diminua as áreas, né, desses animais. Então, o que vai acontecer? Vocês observam ali na imagem que eu estou diminuindo, criando pequenos lotes numa pequena área, comprimindo esses animais em um certo local apenas, restringindo esse local para facilitar a apanha. Além de restringir esse local para facilitar, obviamente, eu preciso de uma equipe muito bem treinada. Então, aqui é o ponto-chave, né? Vocês não vão ficar pegando as aves, não vão permitir que peguem as aves pelas asas, por exemplo. Por quê? Porque além de implicar no bem-estar desses animais, que, lembrando, vai reportar ali um problema na carne no final, também a gente tem o bem-estar deles. Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa orientar, tá? Por quê? Ah, porque eu tenho dó só da ave? Não é só isso. Isso é muito importante, mas não é só isso. Mas toda vez que ela se estressa,
né? A gente tem que lembrar lá da cascata do glicogênio, da produção de ácido lático na transformação do músculo em carne, né? Que todo esse estresse vai culminar numa carne, né, com vários problemas com relação às propriedades organolépticas. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quanto a isso. Treinar muito bem a equipe, não permitir que peguem vários animais de qualquer jeito dentre as mãos e o corpo. Né? Então, treinar muito bem. Essa apanha ela deve ser feita no período da manhã ou à noite, que é um período em que a temperatura está um pouco mais baixa, mais amena, né? Então estressa menos, um estresse térmico menor. É recomendada a utilização de luz azul, então como uma cromoterapia, né? A luz azul tende a acalmar esses animais, então facilita, né? E diminui o estresse deles. Do mesmo jeito que, óbvio, para a gente poder fazer a apanha, é interessante que os bebedouros sejam removidos, né, e colocado, então, essas caixas bem próximas às aves. Elas são usadas até para a gente fazer esses pequenos lotes, e dessa forma também, elas já estão próximas para a gente colocar as aves dentro das caixas. Então, algumas fotos mostrando justamente como que é feito. Então, vocês podem ver que os trabalhadores, né, eles vão chegando próximo, vão separando em pequenos lotes, vão colocando essas caixas, então, cercando em pequenos lotes para facilitar essa apanha, e ali já, no decorrer, né, da linha, em que eles já estão colocando, já tem várias caixas preenchidas, né, repletas de animais. Tomar muito cuidado também para que não haja superlotação dessas caixas, bem importante isso, né, para que a gente garanta o bem-estar, e lembrando que essas caixas ali no final, elas serão colocadas nos caminhões. Se as caixas tiverem muitas aves, o que vai acontecer? Esse caminhão não vai ter uma circulação de ar correta. Se não tem uma circulação correta, as aves, principalmente que estão no meio e embaixo, e logo depois da cabine do caminhão, elas não terão o ar suficiente circulando, né? Porque está repleto de caixa e repleto de aves. Então é importante que a gente tenha o controle também para não exceder, né, não encher demais essas caixas. Então, recomendada aí de 8 a 12 animais em cada uma das caixas, dependendo do tamanho delas. Vocês observam na foto da esquerda que existem trilhos que são acoplados das granjas em direção aos caminhões. Isso facilita para que os funcionários consigam empurrar essas caixas em direção aos caminhões, sem a necessidade de segurar, né, de acabar pegando cada uma delas, que acaba desgastando muito mais o funcionário. E o funcionário cansado é um funcionário estressado, que, consequentemente, acaba tendendo a descarregar o seu estresse nos animais. Então, a gente tem que poupar tudo isso. Além dos próprios funcionários fazendo essa apanha manual, a gente também tem, nas grandes granjas, a apanha de forma mecânica. Então, são maquinários que fazem essa apanha através dessa roldana com tentáculos de silicone. Então, vão puxando esses animais e vão colocando, né, vão alocando numa carroceria para que elas sejam, então, colocadas nas caixas de transporte. Então, aí, as empilhadeiras, né, pegando cada uma das caixas já empilhadas e colocando, né, nos caminhões. Então, grandes frigoríficos, grandes granjas, na verdade, a gente tem tudo isso de forma mecanizada. Partindo, então, agora, caminhões carregados, a gente tem o transporte deles. Eu já comecei a falar sobre esse espaçamento, sobre a ventilação dos caminhões. É muito importante, então, que a gente tenha um número adequado de caixas e de número de aves dentro desses caminhões para permitir a ventilação, né, durante esse transporte. Obviamente, esses frigoríficos não podem ficar muito distantes, as granjas não podem ficar muito distantes dos frigoríficos, para que a gente não tenha um estresse tão grande, né, e obviamente que não passe daquele tempo de 6 a 8 horas de jejum das aves. Tá? Esses transportes também precisam acontecer nas horas frescas do dia, preferencialmente à noite,
né, para a gente não ter incidência do sol, né, sobre esses animais e, consequentemente, todo um estresse térmico que eles vão passar. Cuidado, obviamente, então, com a velocidade desses caminhões, né, de acordo com a temperatura da região que eles estão transportando os animais. Lembrando que o caminhão, numa certa velocidade, vai proporcionar, então, uma grande velocidade de ar circundando essas caixas. Se a temperatura for muito baixa naquela região, por exemplo, esses dias que estava muito frio aqui em Santa Catarina, fica complicado, né? Se eu estou transportando de madrugada, né, e transportando numa alta velocidade, né, esses caminhões, eu vou ter uma grande circulação de ar, um ar muito frio, os animais vão ficar estressados pelo frio, então começa a tremer, fazer aquele movimento para tentar se aquecer. Isso vai consumir o glicogênio, né? E, consequentemente, lá no final, eu vou ter uma carne de que forma? DFD, né? Dura, seca, né? Tudo que eu não quero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso também. Não é só o estresse de altas temperaturas, mas de baixas temperaturas também. Quando esses caminhões adentram os frigoríficos, a gente tem, então, a plataforma de recepção. Essa plataforma, normalmente, a gente tem o quê? A gente tem os ventiladores, vocês veem na foto da esquerda, né, e os aspersores de água. Porque esses caminhões, muitas vezes, eles chegam na plataforma e acabam tendo que esperar alguns minutinhos, né, para que a gente tenha o descarregamento completo. Às vezes tem um outro caminhão que chegou antes, que está descarregando. Então, esse tem que ficar ali aguardando. Ele não pode ficar aguardando no sol ou na chuva, né? Então, essas plataformas, elas precisam ser cobertas, protegidas do vento e da incidência do sol, né, dos raios solares, só que contendo os ventiladores e os aspersores de água. É muito importante que esses ventiladores e aspersores, eles sejam projetados para realmente ventilar e aspergir água sobre todo o caminhão. Porque já tem alguns trabalhos mostrando que quando o caminhão para longe dos ventiladores ou dos aspersores, a gente tem um prejuízo do bem-estar desses animais que não sofreram a ação do vento, né, em locais mais quentes, e a ação da água, né, desses aspersores. Então, é importante para a gente garantir o bem-estar desses animais. Mais uma vez, o bem-estar deles não é só porque, eu tenho dó do animal, né? A gente tem que pensar que o bem-estar desses animais também está diretamente relacionado com a qualidade da carne no final, né? Então, eu preciso pensar, eu preciso ficar atenta nessa plataforma. E a partir do momento que está autorizado o abate, lembrando que nesse momento vocês já fiscalizaram, né, o boletim sanitário, o GTA, tá tudo ok, vocês iniciam o descarregamento e pode ver que existem muitas vezes esteiras que facilitam, então, o deslocamento dessas caixas. Falando em caixas, a gente não pode esquecer de observá-las no final, né? As caixas, elas possuem também uma vida útil. E a gente precisa retirar essas caixas da linha mesmo, quando elas começam a ter essas rachaduras, né, essas quebraduras, que elas são de plástico. Então, querendo ou não, apoia uma sobre a outra, joga daqui quando elas estão vazias, higieniza dali. Então, é importante que quando elas estão quebradas, elas precisam ser realmente descartadas, tá? Para que a gente não tenha, por exemplo, a fuga de um animal durante o transporte, ou até mesmo uma contusão, uma fratura pelo animal se enroscar em um desses buracos, tá? Então, essa orientação vocês precisam sempre dar dentro do frigorífico e fiscalizar, tá? E, obviamente, caixas ok, né, sem nenhuma avaria, vocês vão apenas higienizar. Toda vez que descarrega os animais, essas caixas precisam ser higienizadas para saírem, então, daquele abatedouro totalmente higienizadas para fazer a próxima coleta. Já fizemos a apanha, então a gente vai para o fluxograma de abate desses animais. Então, eles foram descarregados naquela plataforma que a gente acabou de falar, e nesse momento, a gente tem os funcionários fazendo a pendura. O que é isso? Eles estão dispostos, como está ali na figura, né, tanto a de cima quanto a de baixo, mostram vários funcionários lado a lado,
eles vão retirando as aves de dentro das caixas e vão pendurando nas nórias, né? Que elas ficam ali presas nesses trilhos, que vão fazer com que essas aves caminhem, então, para a linha de abate. É importante que essa pendura, né, ela tem ali uma duração de 40 a 60 segundos do momento que o funcionário pendura a ave até essa ave ser insensibilizada, que é o próximo passo que ela vai passar. Por que é importante esse tempinho, né? Por que é importante que eu não pendure e já faça a insensibilização? Porque esse momento, né, esses segundos, servem justamente para que elas se acalmem. E já pensou, elas passaram pela panha, passaram pelo transporte, né? Estão agora sendo colocadas nos trilhos, estão ali presas pelas patas. É o momento que elas se agitam muito e batem muitas asas. Se eu colocá-las logo para insensibilização, eu tenho um risco muito grande de fraturas e também de uma insensibilização incorreta. Para que isso não aconteça, esses 40, 60 segundos são suficientes para que elas se acalmem, né? Evitando então a fratura e facilitando a insensibilização e a eficiência da sangria, que é o próximo passo. Então, a insensibilização a gente faz através de tanques, como visto aqui do lado esquerdo, nessa montagem do lado esquerdo. Então, as aves, elas caminham pelos trilhos e chegam nos tanques. Reparem que o tanque, ele tem uma rampa, essa rampa tem um isolante elétrico, tá? Para que elas não sofram choque antecipadamente. Choque não, né? Na inspeção, a gente tem que aprender a não falar mais choque, porque choque, no geral, para a população, já leva a uma coisa ruim, a algo que dói, tá? Então, prestar bastante atenção nesse termo, para que a gente use não o choque, mas sim a descarga elétrica. Então, essas aves, elas vão passando através das nórias, elas apoiam a cabeça na rampa com isolante elétrico e as nórias, elas vão seguindo, né, o fluxo, o caminho normal desse trilho. Quando chega no ápice, né, no topo dessa rampa, o que acontece? A cabeça, unicamente a cabeça dessas aves, cai dentro do tanque. Esse tanque está repleto de água, normalmente uma água salmourada, e no fundo do tanque é possível ver ali, está representado um eletrodo, né, em vermelho, tá? Então, existe um eletrodo na parte de baixo desse tanque e existe um eletrodo lá na região das nórias. Quando a cabeça da ave mergulha nessa água do tanque, a gente fecha o circuito. Então, nesse momento, a gente tem uma descarga elétrica. Por isso que é importante a gente acalmar as aves antes, deixar aqueles segundos antes, para que elas não se debatam. Se a gente colocar rapidamente essas aves ali nesse tanque, muitas vezes eu não vou ter apenas a cabeça mergulhando no tanque, e sim as asas. E aí eu não fecho corretamente o circuito. Consequentemente, elas começam a tomar choque sem necessidade. Então, ali tem um estresse muito grande. Tudo que a gente não quer, tá bom? Então, tomar bastante cuidado quanto a isso. E, em seguida, né, elas saem desse tanque de insensibilização. Nesse momento, elas não estão mortas. Elas estão insensibilizadas, tá? O que é insensibilizada? Elas não estão sentindo dor. Então, é muito importante que elas sigam dos tanques de insensibilização e, em no máximo 12 segundos, elas sofram ali o procedimento de sangria, tá? Esse tempo de 12 segundos é um tempo curtinho, mas é o ideal para que elas não recuperem a consciência. Lembrando que elas só foram insensibilizadas, né? Elas só estão ali sem sentir dor, sem se mexer, ok? Mas se eu passar muito tempo, elas recuperam a consciência e aí vocês acabam sangrando esses animais vivos. Tudo que a gente não quer. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e essa sangria ela pode ser feita de forma manual ou de forma mecânica. Que jeito que é isso? Então, ou os funcionários vão na região do pescoço
próximo à cabeça e seccionam os vasos, ou através de máquinas, né, de equipamentos, essas aves passam pelas nórias em lâminas que vão fazer esse corte. Eu vou mostrar umas fotinhos daqui a pouquinho, tá? Aqui, o que eu tenho que apontar de muito importante? É esse tempo máximo de 12 segundos entre a insensibilização e a sangria. E outro ponto importante é que a sangria ela tem que durar pelo menos 3 minutos. Esses 3 minutos, eles são referentes ao tempo necessário para que grande parte do sangue desses animais consiga extravasar do corpo. E aí sim, a gente vai ter o óbito desse animal. Tá? Então, só nesse momento, depois da sangria, depois da saída de grande parte do sangue desse animal, é que a gente tem o óbito. Então, aqui eu mostro uma figura, né, da sangria manual, em que os funcionários estão ali fazendo a secção dos vasos próximo ao pescoço, e aqui uma sangria automática. Né? Então, vocês veem ali um equipamento rotacionando, as aves penduradas e passando, então, a região da cabeça, né, a região do pescoço, próximo à cabeça, tendo os vasos seccionados. Nesse momento, sangrado, né, a gente vai ter o momento ali da sangria toda, desses 3 minutos, numa calha de sangria, num local separado, para que a gente tenha a remoção e a coleta desse sangue, para depois nós adentrarmos uma área que é totalmente separada por paredes, tá? Que é a área que a gente chama de área para escaldagem e depenagem dessas carcaças. Então, é importante, aqui tem a legislação que aponta que a escaldagem e a depenagem ela tem que estar instalada dentro da planta do frigorífico com paredes cercando essa área, justamente porque é uma área em que a gente tem muita pena, né? E a pena acaba sendo um fator de contaminação da linha de abate. Então, é importante que vocês tomem esse cuidado e que sempre, através de paredes, a gente tenha a escaldagem, né, os tanques de escaldagem, lado a lado às depenadoras, né, para que a gente consiga rapidamente tirar as carcaças dos tanques e colocar nas depenadoras. Justamente porque na escaldagem a gente tem as carcaças sendo mergulhadas, muitas vezes, né, uma imersão nesses tanques com água aquecida. Essa água gira em torno de 55 graus Celsius, né? E essa temperatura é importante que seja mantida, porque ela consegue eliminar a salmonela, tá? É um ponto bastante importante. Também existem frigoríficos que não utilizam os tanques de escaldagem, mas sim a aspersão de água quente e vapor, tá? Mas a maioria são tanques mesmo. Então é importante que a gente cuide também com a água desses tanques, que elas sejam trocadas, que eles sejam higienizados para diminuir a chance de contaminação dentro da nossa linha. Depois de escaldados, lado a lado, a gente tem a depenadora. É importante que essa depenadora seja bem calibrada, porque normalmente essas aves elas estão suspensas pelos pés, né, e a depenagem acontece através de paredes que contêm tentáculos de silicone, que vão então fazer movimentos puxando, tracionando essas penas. Então é importante a calibração desse equipamento, porque essas aves acabaram de sair de um tanque de escaldagem, ou seja, uma temperatura alta. Se a depenadora ela estiver descalibrada, há grande chance da gente acabar rompendo a musculatura e a pele dessa carcaça, o que implica, obviamente, depois na linha de inspeção, né, no direcionamento dessas carcaças para comercialização. Tá? Então é importante que a gente tome bastante cuidado quanto a isso. Não é permitido o acúmulo de penas, né, no piso dessa área, né, em que a gente tem o tanque de escaldagem e a depenagem. Então, a gente precisa ter uma calha que recolha essas penas constantemente. E, claro, que dê o destino correto para evitar a contaminação. Então, aqui, mostrando justamente o que eu acabei de falar. A depenadora, ela funciona exatamente como a foto à esquerda. Você tem as paredes, o chão repleto de tentáculos à base de silicone, que traciona, que puxa, então, as penas. Né? Se
esse equipamento estiver descalibrado, a gente vai ter situações como a foto da direita, né? Uma ruptura ali da pele e, consequentemente, da musculatura dessa carcaça. Então, obviamente, essa é uma parte da carcaça em que a gente não vai poder consumir, né? Liberar para consumo. Depois que a gente fez a escaldagem completa e também a depenagem, a gente muda a posição dessas carcaças nas nórias. Então, observem que agora elas não estão mais penduradas pelos pés, elas estão penduradas pelas cabeças. Essa é uma das maneiras, tá, pessoal? Depende do frigorífico, da linha de abate. Se vocês comercializam os pés, a gente tem então esse posicionamento para que a gente consiga escaldar os pés. Então, agora, o tanque de escaldagem dos pés, ele tem uma temperatura mais elevada, justamente pela conformação anatômica dos pés. A gente tem cerca de 82 até 90 graus Celsius. Importante que a gente cuide da altura desses trilhos, né, do tamanho dessas aves, para que a gente escalde apenas os pés. Nesse momento, com os pés escaldados, eu removo aquela cutícula, né, que compõe anatomicamente o pé, para depois a gente fazer os cortes, né, e partir para a comercialização dos mesmos. Nesse momento, né, as carcaças, elas estão sem penas, porém, é muito comum resquício de sangue, e algumas penas, como elas estão molhadas, é muito comum que grudem algumas penas. Então, é importante o procedimento de lavagem externa, para a gente retirar o resquício de sangue, de penas, porque nesse momento as carcaças saem da área suja e adentram a área limpa do frigorífico. Então, normalmente vocês veem esses óculos, né, nada mais é do que um buraco na parede, em que os trilhos passam de um lado para o outro, não permite que pessoas, né, passem de um lado ao outro, apenas as carcaças, e então, nesse momento, elas totalmente limpas, elas adentram a linha de inspeção. Agora, na linha de inspeção, totalmente limpas, elas sofrerão dois processos, o de eventração e evisceração. Qual que é a diferença deles? A eventração nada mais é do que a gente expor as vísceras conforme está ali na figura. Eu agradeço, inclusive, ao pessoal do IFOP, né, que eu me baseei muito também nas figuras cedidas por eles. E aqui a gente vê, então, as vísceras expostas, eu vou conseguir fazer a inspeção das mesmas, para depois de inspecionadas, eu fazer o procedimento de evisceração, que nada mais é do que a remoção, né, das vísceras de dentro da carcaça e a destinação, obviamente, delas para cada cada uma das linhas, né, para cada uma dos objetivos, né, que a gente tem nessas carcaças. Então, cuidado, eventração é exposição para que a gente faça a inspeção. E evisceração é a remoção dessas vísceras, né, para que a gente dê o destino correto. Nesse momento, né, de inspeção, de evisceração, eu tenho as linhas. Na parte do abate de aves, são apenas 3 linhas, linha A, B e C. Na linha A, a gente vai fazer especificamente a inspeção, né, o exame interno da carcaça. Na linha B, faremos o exame das vísceras. E na linha C, a gente faz o exame da região externa dessa carcaça. Ou seja, como estão aí nas fotinhos, eu vou visualizar se existem calos, se existem contusões, fraturas, né? Eu vou estar observando tudo isso na linha C. Depois de inspecionadas nas suas respectivas linhas, essas carcaças passam por um processo de pré-resfriamento. Então, o que é isso? Elas estão numa certa temperatura, relativamente alta, porque elas passaram agora há pouco por uma escaldagem, e nesse momento eu preciso resfriá-las. Então, a gente acaba colocando essas carcaças dentro de um equipamento chamado chiller. É esse equipamento que vocês veem aí na foto. Então, o chiller, ele é dividido. No início dele, né, nós colocamos bastante quantidade de gelo para que as carcaças colocadas ali,
elas consigam baixar a temperatura mais rapidamente. Então, logo no início que eu coloco as carcaças no pré-chiller, eu tenho a redução da temperatura para 16 graus. Só que é uma redução rápida, em 10 a 15 minutos eu consigo reduzir a temperatura. Em seguida, com o tempo, né, com o decorrer do tempo, se vocês observarem o chiller, ele possui uma hélice, né, helicoidal, que vai fazer com que essas carcaças, o gelo e a água, sejam propulsionadas para o final desse chiller. Né? Quando essas carcaças vão se direcionando para o final do chiller, a gente tem, então, a diminuição maior da temperatura, porém num tempo mais lento. Então, no final do chiller, no final desse equipamento, a gente tem uma carcaça com uma temperatura cerca de 10 graus, né, demorando para atingir essa temperatura cerca de 20 a 30 minutos, né, no decorrer do caminho dessas hélices do chiller. Muito importante aqui, nesse momento de pré-resfriamento, né, que o que acontece? Elas estão mergulhadas no gelo e na água. Tá? Então, existe ali a absorção de água pelas carcaças. Então, eu preciso tomar cuidado, né, para que elas não absorvam água em excesso, ok? Porque isso vai implicar, se elas absorverem água em excesso, eu vou ter que fazer o processo de gotejamento, que é o próximo que eu vou falar, num tempo maior. Porque vocês vão ver que existe um limite permitido pela legislação de acúmulo dessa água pelas carcaças. Porque senão fica aquela coisa, quando a gente compra um frango, né, inteiro, uma carcaça inteira no supermercado, e eu tenho lá um certo peso, eu tenho aquele peso da carcaça, eu espero que seja de carne, né? Se ela tiver muita absorção de água, eu não vou ter aquele peso todo referente apenas à carne, mas sim carne mais água, que é tudo que o consumidor não quer, isso é uma fraude. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso, eu vou falar isso daqui a pouquinho com vocês. Outro ponto importante com relação ao pré-resfriamento é o risco de contaminação. Então é importante que a gente faça a reciclagem, né, a remoção dessa água, a renovação dessa água com uma certa constância. Obviamente, antes era obrigatório a renovação dessa água a cada 4 horas. Hoje em dia, isso caiu, né, foi revogada, e a gente tem, na verdade, que fazer a manutenção, né, a renovação dessa água conforme a equipe de limpeza e higienização. Então, normalmente isso é feito na madrugada, com mais tempo, com uma equipe preparada, porque vão utilizar produtos químicos também para fazer essa higienização. Então, não pode ser no meio de um processo. Tem que ser no momento entre abates, que a gente consiga uma equipe treinada, capacitada, para fazer essa higienização. Tá? Então, hoje em dia, não é toda hora que se faz a higienização desse chiller. Esse é um ponto importante que foi alterado recentemente. Estou mostrando aí um chiller, né? Então, as carcaças lá dentro, nas duas fotos, só para elucidar quem nunca viu um equipamento como esse. Então, as carcaças adentram, numa região em que tem mais gelo, diminui rapidamente a temperatura, e no final do chiller, a gente já tem uma diminuição um pouquinho mais lenta. Depois que as carcaças passaram pelo chiller, elas são removidas desses equipamentos, penduradas novamente nos trilhos, com calhas, para que a gente permita, então, o gotejamento. O que é isso? É como se fosse uma roupa pendurada no varal, tá? Literalmente é isso. Eu tenho que permitir que a água acumulada na carcaça saia dessa carcaça, ou seja, goteja. Então, existe ali um tempo, mais ou menos, que a gente tem que acabar deixando as carcaças penduradas para que a gente tenha esse gotejamento de forma correta. Então, preconiza-se ali, dependendo do tamanho da carcaça, de 2,5 a 4 minutos, o período de gotejamento, o período de eliminar essa água em excesso. E aqui a gente tem o teste de absorção, né? Que, mais uma vez, esse aqui também foi um ponto alterado nas atualizações da legislação.
Então, hoje em dia, a gente não tem mais que ficar fazendo esses testes constantemente, em toda a linha, né, em todo lote abatido, mas sim, esse teste é feito quando o Serviço de Inspeção Federal, né, no caso, solicita. Tá? Então, pode ser que ele passe ali uma semana sem solicitar e na outra ele solicite. Então, não existe uma obrigatoriedade nesse período, né, no tempo de teste, né? Em quantos lotes vocês vai ter que abater para acontecer o teste. A partir do momento que a inspeção quiser, eles vão, então, requerer que o teste seja feito. O que compreende esse teste? Então, quando o serviço de inspeção solicita, a gente vai acabar pegando 10 carcaças antes delas serem colocadas ali no pré-resfriamento, né, antes de serem colocadas no chiller. Pegamos 10 carcaças, pesamos. Depois a gente coloca no chiller, retira, deixa gotejando. E depois do gotejamento, essas mesmas 10 carcaças serão pesadas. Então, esse peso final, né, da carcaça depois do gotejamento, depois do chiller, a gente vai fazer ali uma regrinha de 3 para poder ver a porcentagem de absorção de água que as carcaças tiverem. E essa porcentagem ela não pode passar de 8%. Né? Não podem adquirir mais do que 8% de água nesse processo. Se passar isso, né, se passar disso, a gente está tendo algum problema no processo, que normalmente pode ser ou um gotejamento que está insuficiente, então eu tenho que deixar essas carcaças gotejando um pouco mais para reduzir essa absorção, ou a gente está tendo algum problema lá na escaldagem, na depenagem, estão escaldando demais, está sendo muito tempo de escaldagem, na hora que a gente vai depenar, existe então a ruptura de pele e musculatura, que na hora que a gente coloca no chiller acaba absorvendo mais água, favorecendo a absorção de água, né? Ou na própria depenagem, algum descalibramento do equipamento, da depenadora. Então, prestar atenção nisso daí. Outro ponto também que a gente pode ter de problema, que implica neste teste, né, na extrapolação dessa absorção, é justamente relacionado à evisceração. Então, quando a evisceração não é feita de forma correta, a gente pode ter restos de vísceras, ou ali da região do pescoço, em que acumula água, tá? Quando colocadas no chiller. E isso vai implicar, obviamente, na extrapolação do teste. E, por fim, óbvio, a grande permanência no chiller. Será que eu estou deixando muito tempo? E aí, obviamente, vai estar absorvendo muita água e o gotejamento não está sendo suficiente. Então, a gente tem que prestar atenção nesses aspectos, nesses pontos, para eu conseguir corrigir e cumprir com o que a legislação determina. E, finalizando, né? Fiz o teste, está tudo ok. Fizemos, então, o gotejamento. Nesse momento, as carcaças passam pelos cortes, né, são embalados e vão para as câmaras frias. Então, lembrando, né, os cortes são vários, a gente pode acabar vendendo a ave como um todo, então o frango inteiro, a gente pode desmembrar e vender uma coxa, uma sobrecoxa, a asinha inteira, uma tulipa, né, somente a coxinha da asa. Podemos comercializar os pés. Dentre os miúdos, a gente pode comercializar, por exemplo, o coração, lembrando que o coração a gente remove o pericárdio, né? Podemos comercializar o fígado, a moela também. Aí a moela a gente tem que abrir, a gente tem que limpar a parte interna, aquele conteúdo interno, e remover aquela cutícula que fica. Né? Então, são pontos importantes também dentro da linha de abate, para que depois a gente possa fazer a embalagem, né? E o envio ali para as câmaras frias e a expedição para os consumidores. Ufa, falei todo o fluxograma de abate de aves. Agora a gente vem para um ponto final, que é do julgamento dessas carcaças, né? E aqui eu tenho que realmente parar um pouco, respirar, né? E fazer todo mundo prestar muita atenção, porque a gente teve uma grande mudança em 2019, lembrando que a gente tinha anteriormente a portaria 211, em que ela falava, né, sobre o destino e os critérios de julgamento de aves. Então, ali estava tudo, né? E tudo respaldado por quem sempre fazia
a portaria falava sobre o destino e o critério de julgamento referindo ao RISPOA de 1952. Então, prestem atenção. Aí, o que aconteceu? O RISPOA de 1952, ele foi atualizado em 2017 e, recentemente, em 2020. Consequentemente, essa portaria cai por terra. Concordam comigo? Esse anexo 9, em que fala sobre os destinos e os critérios de julgamento de aves, cai por terra à medida que o RISPOA de 52 já não está valendo, porque a gente tem agora o de 2020, né? Anteriormente o de 2017, a outra atualização. Então, a portaria número 74, que foi lá em 2019, o que acontece? Essa portaria, ela revogou o anexo da anterior, que falava sobre esses destinos e critérios de julgamento de aves. Por quê? Porque esses critérios estavam referindo ao RISPOA de 52, que sofreu mudança. Então, nesse momento, né, agora, dia 7 de julho de 2021, eu não tenho mais nada falando sobre os destinos e critérios de julgamento de aves. Eu apenas tenho o quê? O RISPOA atualizado em 2020. Tá? Então, tudo que eu vou falar se baseia apenas no RISPOA de 2020. Anteriormente, lá na portaria de 1998, eu tinha tudo isso aqui, ó. Né? Eu tinha tudo que era rejeição parcial e total, olha lá, 11 aspectos, né? 11 patologias, e tinha condenação total, outras 11, onde a gente abordava, né, gumboro, varíola, né, a bolba, né, Newcastle, marek, falava de tudo. Hoje em dia, não se tem mais nada, porque isso aqui era falado onde? No RISPOA de 52. Tá? No RISPOA de 2020, não existe isso, não fala sobre isso. Tá? E a portaria 74 revogou tudo isso também. Então, a gente está no limbo, esperando as atualizações para ver o que vai acontecer em todas elas. Então, hoje, o julgamento de carcaças de aves se baseia no decreto 10.468 de 2020, né, que é a última atualização do RISPOA. E aí a gente aborda os pontos que estão ali no RISPOA, onde a gente tem o artigo 175 falando que todo processo inflamatório, né, e lesões como artrite, aerossaculite, coligranulomatose, dermatite, celulite, né, várias ites, né, pericardite, hepatite, oforite, salpingite, todas elas, quando a gente verifica, né, na linha de inspeção, se são lesões restritas, ou seja, lesões apenas num ponto da carcaça, a gente remove essa região lesionada, né, condena essa região e segue, então, o processo, né, do restante da carcaça, para o consumo in natura. Já quando essas lesões são extensas, múltiplas, né, ou seja, tem um caráter sistêmico, acomete o restante da carcaça, aí sim, a carcaça e as vísceras todas são condenadas. Então, o artigo 175 é muito importante. Falando um pouquinho dessas patologias, né, das ites, das inflamações, então a gente tem a celulite, que é a inflamação subcutânea, então a gente tem ali as imagens, né, o que dá para aproveitar da imagem da esquerda? Talvez as asas, as coxas, tá? Então a gente tem que observar até que ponto isso é algo generalizado, se for generalizado, descarta tudo, ou se é algo mais localizado, eu consigo aproveitar. Aqui a inflamação dos sacos aéreos, então a gente vê melhor ainda na foto da direita. Então é um caso em que, se for, mais uma vez, restrito ao saco aéreo, aos sacos aéreos, a gente faz a condenação apenas deles. As artrites, então articulação com processo inflamatório, né, se demandar, né, se justificar o restante da carcaça sendo acometida por essa artrite, aí eu condeno tudo. Caso contrário, normalmente a gente vai fazer o quê? A remoção, né, o descarte
a partir do corte de uma articulação acima da que está lesionada. A salpingite, que é a inflamação, então, dos ovidutos. Então, nós observamos isso durante a evisceração e eliminamos se não tiver repercussão no restante da carcaça. E nesse decreto ainda, a gente vê o quê? Ele retrata, ele fala ali para a gente que outros estados anormais ou patológicos que a gente não tem abordado ali no artigo 175, né, que não está previsto no artigo 175, a gente vai, então, deixar a critério da inspeção federal com relação ao julgamento e à destinação desses outros processos patológicos. Então, a gente deixa tudo para a inspeção decidir, com exceção das miopatias e da discondroplasia tibial, em que o próprio estabelecimento, o próprio frigorífico, nesses casos, eles podem segregar, separar e dar o destino industrial para essas lesões. Então, o que acontece? O que seria o destino industrial? O próprio frigorífico vai fazer um tratamento adequado, né, para conseguir fazer o aproveitamento ou não dessas regiões lesionadas. Então, não fica ali a critério da inspeção federal. O próprio estabelecimento, o próprio frigorífico pode destinar. O artigo 175A, ele retrata um pouquinho sobre as fraturas, contusões e os sinais de má sangria. Então, o que ele fala ali? O próprio estabelecimento, ele está autorizado, né, através desse decreto, a fazer esse destino industrial, a decidir o que fazer nesses casos. Porém, a gente tem um parágrafo único ali no RISPO-A que fala que quando essas lesões forem extensas, generalizadas ou difusas, como, por exemplo, nessa foto, né, à esquerda, essa carcaça está totalmente mostrando que foi mal sangrada. Então, esse é um caso extenso, generalizado, difuso. Então, a gente pode e deve, nesse momento, fazer com que o Serviço de Inspeção Federal, né, destine de forma correta essas carcaças e não o estabelecimento, o frigorífico. Então, cabe ao Serviço de Inspeção Federal, nesses casos de lesões generalizadas. O artigo 176 do RISPO-A, ele trata sobre as endoparasitoses e as ectoparasitoses. E ali é bem sucinto. Se não tem repercussão na carcaça, né, o problema está só realmente naquele local, no intestino especificamente, por exemplo, como está aí nas imagens, a gente vai apenas condenar o órgão, né, ou a área atingida. Eu posso fazer o aproveitamento do restante da carcaça sem problema algum. E os artigos 177 e 178, eles falam sobre as lesões de canibalismo e as lesões mecânicas, tá? E aqui, mais uma vez, se as lesões forem extensas, as carcaças e os órgãos serão condenados. Agora, se forem lesões superficiais, eu posso muito bem eliminar aquela região lesionada e aproveitar o restante da carcaça. Então, ali, por exemplo, os calos nos pés, então, calo que tem, pé que tem calo, eu realmente vou ter que eliminar. Mas o restante da carcaça, eu aproveito sem problema algum. A foto da direita, uma foto que eu já tinha mostrado para vocês. É uma carcaça que ficou muito tempo no tanque de escaldagem e na hora que foi depenar, rompeu pele e musculatura. Eu não tenho motivo para descartar a carcaça como um todo. Então, eu apenas elimino aquela parte que tem a lesão e o restante da carcaça eu consigo aproveitar sem problema algum. Enfim, pessoal, realmente o RISPO-A, ele só trata desses aspectos, né, com relação aos critérios, né, em julgamento de carcaças. São apenas esses artigos que eu comentei com vocês. O restante foi totalmente revogado ali, porque constava no RISPO-A de 52. Então, a gente fica aguardando. Só que tem, por último, né, um ponto que eu quero abordar com vocês, que está na portaria 74 de 2019. Essa portaria, ela revogou o anexo 8 da antiga portaria lá de 1998. Em 98, a gente tinha a obrigatoriedade de preencher uma planilha como essa aqui, que está na foto para vocês,
que é uma planilha que relacionava o movimento mensal da destinação das carcaças abatidas que passaram para a inspeção. Então, nesse documento, a gente tinha exatamente quantas carcaças tiveram, então, a condenação total ou a condenação parcial, de acordo com cada uma das afecções. Então, com abscesso, com aerossaculite, a gente tinha a porcentagem de cada uma dessas patologias. Hoje em dia, com a portaria 74, ela revoga, então, essa planilha, ou seja, a gente não precisa fazer esse arquivamento, né, essa análise toda, não há mais necessidade, os frigoríficos estão liberados quanto a isso. Se é bom ou se é ruim, fica a critério aí de vocês para pensar, tá? Enfim, o julgamento, tá? Né, o critério de julgamento de carcaças de aves, tá realmente faltando muita coisa. A gente está aguardando as novas atualizações, né? Com essa portaria 74 revogando tudo isso, a gente aguarda o Ministério se pronunciar, não sei se ele vai atualizar mais uma vez, colocando uma outra portaria, revogando a 74, ou se ele vai fazer uma atualização do RISPO-A, né, uma nova atualização. Enfim, aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse fluxo todo, né, desde a construção dos abatedouros até a destinação dessas carcaças, e que vocês consigam trabalhar de forma correta, que vocês fiquem sempre ligados com a legislação, né, e preocupados sempre com o bem-estar desses animais e, consequentemente, com a qualidade, né, do produto final, dessas carnes que a gente está exportando, que a gente está levando para os consumidores e que a gente está consumindo. Obrigada, pessoal. Ai, como eu tava com saudade dessa aula, meu Deus. Ai, muito obrigada. Foi incrível a aula. Muito bom estar aqui com você. Eu sempre aprendo muito, mesmo já tendo visto essa aula de novo, né? Muito bom. Com Então, eu quero certeza. agradecer mesmo, novamente, por ter aceitado participar dessa semana, né? Que eu acho que o pessoal está aprendendo muito, né? Com todo mundo que topou participar, com assuntos tão importantes, né? Que são tão recorrentes em concursos públicos também, né? Então, só quero te agradecer de novo. Para quem assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente lá na VetCom. A gente vai chamar de novo a professora Iriane para dar mais palestra para nós, né? Então é isso. Muito obrigada. Estou à disposição, Carol. Muito obrigada pelo convite. Espero ter relembrado aí, né, e apontado justamente essa legislação que está em constante mudança. Parabéns pela semana. Estou tentando assistir aí na medida do possível. Parabéns mesmo pela VetCom, né, por todo esse empenho. E estou torcendo aí para que todo mundo estude bastante e consiga garantir uma vaga aí no próximo concurso. Tá Uhul. bom? Então, obrigada, galera. Até mais. Obrigada.